Oh, glória! A paz de Cristo, meus irmãos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula na classe de juvenis. Classe de juvenis, lição 6. Os profetas em Israel. Tá chegando agora? Inscreva-se no canal. É uma maneira de você nos ajudar e de você investir no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dê like, compartilhe com todo mundo. Na descrição, aqui nos comentários, escreva de onde você nos assiste. No final aqui, eu leio os comentários dos irmãos, tá bom? Também na descrição dos vídeos, tem todas as nossas redes sociais. Você entra, nos conhece, fala comigo, conhece as ministrações. Viajamos aí por muitas cidades, pregando a palavra de Deus. Estivemos em São Paulo, dia 1º de maio, na Vila Formosa. Estivemos aí na quarta-feira aqui em Campinas à noite. Depois, domingo à noite, estivemos novamente em São Paulo, lá na Zona Sul, Marginal Pinheiro, setor 47, pastor Maurício, líder Leandro, um povo abençoado do grupo, se não me falha a memória, Heróis da Fé. Pensa num povo lindo. Logo, logo eu vou postar aí. Entra nas minhas redes sociais, entra no meu blog, você vai conhecer todas as ministrações, as viagens que fazemos. Nesta semana, sexta-feira, estaremos em Hortolândia, Assembleia de Deus, Monte Sião. No sábado, estaremos em Assembleia de Deus do Belém, ministério lá em Jaguariúna. No domingo, nós estaremos em Campinas, aqui no Jardim Rosália, pastor Renato Santos, ministrando a palavra de Deus. E numa expectativa gigante, porque dia 18 e 19, Tangará da Serra. Eu moro em Campinas, São Paulo, Mato Grosso, Tangará da Serra, primeira EBA, Escola Bíblica de Adolescentes, toda uma expectativa. Vamos ministrar no sábado à noite sobre o tema Adolescente Cristão, quem te influencia? No domingo de manhã eu vou ministrar para pais e filhos uma palestra que eu estou escrevendo, provavelmente vai gerar um novo livro. E domingo à noite nós vamos ministrar sobre o tema que influência você é, adolescente cristão. Enfim, nos acompanhe, ore por nós, interceda por nosso ministério. O meu número de WhatsApp está aí, fale comigo. Estou à disposição para atender os irmãos, pregações, palestras, congressos, seminários, pais e filhos, jovens e adolescentes, sexualidade, relacionamento, enfim, estamos à disposição dos irmãos. Os profetas de Israel, lição 6, classe de juvenis. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me diz, vai, profetiza ao meu povo Israel. Vai e profetiza ao meu povo Israel. A liderança exercida pelos profetas talvez seja aquela com maior visibilidade nas páginas do Antigo Testamento. Na Bíblia há a narração de dezenas de histórias de homens e mulheres que, por sua vocação e amor ao Senhor, dedicaram-se a liderar o povo de Deus, especialmente em tempos de conflitos espirituais, sociais e políticos. Vale lembrar que liderança nem sempre tem a ver com cargo. Liderança tem a ver com influência, tá bom? Liderança nem sempre tem a ver com cargo. Liderança tem a ver com influência. Logo, o profeta nem sempre ele tinha um cargo. A maioria das vezes, diante ali das pessoas, tá certo? Como é o caso de Daniel. Daniel era primeiro-ministro da Babilônia e tal. Não, muitas das vezes o profeta não tinha nenhum cargo, mas ele acabava exercendo uma posição de influência através do seu ministério, do exercício de seu ministério e de sua própria vida entre o povo. Muito bem, o que é ser um profeta? Tópico 1. O que é ser um profeta? O termo profeta vem da expressão grega profetes, que significa falar em nome de. Já no hebraico, o vocábulo equivalente seria nabi. Desculpa aí os hebraístas aí, nabi ou nambi, eu não sei se esse sinalzinho em cima do A é um tio, enfim. Enquanto que asa ou anzan equivaleria a vidente, né? Então, tem um pouco a ver com aquele que prevê o futuro ou com aquele que traz uma mensagem sobre acontecimentos futuros. O profeta não deve falar a partir de si e também não por influência de outros. Vamos ver aqui, Jeremias 27 e 16. O profeta não deve falar a partir de si, ou seja, falar aquilo que ele
quer. Por quê? Porque ele fala em nome de. Em nome de quem? No caso aqui, em nome de Deus. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deem ouvido às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, né? Então eles profetizavam o que eles queriam ou o que o rei queria. Lembra de Acabe e Josafá naquela guerra? Acabe chama todos os seus profetas, comiam a sua mesa, e todos eles estão dizendo: vai, porque o Senhor vai entregar o exército inimigo nas suas mãos. Josafá olha e diz: não tem mais nenhum profeta aqui não? Ah, tem um miserável aí, um tal de Micaías, mas não profetiza nada bom a meu respeito. Vamos ouvir ele. Aí quem for chamar ele fala assim: ó, seguinte, hein? Profetiza coisa boa, porque está todo mundo lá dizendo que vai dar tudo certo, que o rei vai vencer essa batalha. Micaías chega lá e fala: ei, vai dar certo? Não, vai dar certo. Pode ir lá lutar lá que Deus vai entregar. Só que Acabe sabia que Micaías era íntegro, e mesmo com raiva ele fala: você vai falar a verdade ou não vai? Aí ele fala: eu via o povo de Israel disperso lá. Aí Acabe: põe esse miserável de volta na cadeia e trata ele a pão e água até quando eu voltar. Aí Micaías olha para trás e diz: se você voltar dessa batalha, Deus não falou na minha boca. Pergunto: Acabe voltou da batalha? Não voltou, porque o profeta não fala o que quer, não fala a partir de si, não fala por influência do outro. Ele pode não ter influência ou poder oficial, mas por ser um mensageiro de Deus, tinha o respeito do povo. Então, a gente pode aqui colocar que o respeito ao profeta, ele vem ao passo que aquilo que ele fala se cumpre. Quanto mais as suas palavras se cumprem, mais ele vai sendo reconhecido como boca de Deus, como voz de Deus, como arauto de Deus. Não cabe ao líder ficar escravo de suas ideias ou opiniões. É necessário que aquele que foi vocacionado por Deus anuncie a vontade do Criador. O clássico exemplo de um profeta que viveu um dilema entre sua vontade e a de Deus foi Jonas, não é? Então, Jonas tinha a palavra de Deus, mas ele achou ruim. Quando ele foi lá, pregou, e a situação mudou, Deus agiu com misericórdia, daí ele quis a morte, não é? E também Deus disse para ele: ó, vai lá. Ele, conhecendo o Deus de Israel, ele sabia, Deus ia matar todo mundo, mas ele sabia, se eles se arrependerem, Deus muda a sentença. Ah, então Deus muda? Não é que Deus muda, é que Deus é justo. Na justiça de Deus, morte para quem não se arrepende, misericórdia para quem se arrepende. Então Jonas falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fugir. De duas uma, ou eles vão me matar, ou se eles se arrepender, Deus vai mudar a sentença deles. E se Deus mudar a sentença deles, eles não merecem isso. Eles são sanguinários, eles arrastam a pessoa pelas ruas da cidade. Eles abrem as grávidas assim e colocam gato vivo dentro, arranca o feto, que a mulher grávida viva, arranca o feto, coloca um gato dentro e costura ali. E eles pensam num povo miserável, num povo cruel, ao povo da Síria. Então Jonas quis escolher e ele não conseguiu administrar esse dilema dentro dele. O modelo de liderança profética do Antigo Testamento. Apesar de algumas exceções, como as dos profetas ligados ao poder real ou sacerdotal, né, no caso de Isaías, no caso de Ezequiel, a maioria dos profetas, tanto de Judá quanto de Israel, era de origem pobre da sociedade. E, de maneira geral, os seus discursos estavam atrelados às justiças sociais do povo. Então, esses piedosos homens e mulheres demonstraram que os profetas não devem desejar a fama ou o narcisismo, mas falar a mensagem de Deus com desprendimento. A vaidade e a autopromoção parecem ser duas das mais fortes seduções de um líder hoje. Em muitas comunidades, a imagem do líder é cultuada como se fosse quase a de um ser divino. Infelizmente, essa prática sufoca a voz de Deus nesses lugares. Eu costumo dizer que eu quero ver o que vai ser de algumas denominações que a imagem daquela denominação está atrelada à foto do seu líder. Eu quero saber quando esse líder morrer, como é que vai ficar?
olha para uma determinada denominação, não precisa dizer que qual, e são diversas, são tantas, já tem atrelado àquela denominação, né, àquela instituição, a imagem, a foto do seu líder. Quando esse líder se for, quem é que vai ficar? Como é que vai ficar a imagem dessa igreja? E aí ele, um comentário aqui, essa prática, aonde não é, a imagem do líder é cultuada como se fosse quase de um ser divino, ela sufoca a voz de Deus. Por que ela sufoca a voz de Deus? Porque o povo tem a palavra deste líder como voz de Deus absoluta. E eles não têm a prática dos cristãos de Bereia, em Atos 16, de examinar todos os dias nas Escrituras se o que está sendo falado é de fato a palavra de Deus, do jeito que ela é. Não que é o líder que está falando, é o fulano que está falando, então ele falou. E aí a gente está vendo muitas aberrações sendo cometidas em nome de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus e, portanto, com a voz de Deus. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, o povo é manipulável e o povo se deixa manipular. Por isso que o texto sagrado diz: meu povo peca, é destruído por falta de conhecimento. Então, não pode haver um emudecimento da fala de Deus ao povo. No tempo da graça de Deus, os profetas do Senhor devem falar inspirados por Deus, e a igreja deve ouvi-los, até para julgá-los. Porque você não julga a pessoa, mas julga a palavra, julga a pregação. E aí, foi Deus que falou? Está certo esse texto aqui? Está alinhado com a Bíblia, isso que ele está falando aqui, ou não? Por quê? Porque o profeta não fala o que quer, ele fala a palavra de Deus. Agora, como eu sei se o que está sendo pregado é a palavra de Deus ou não, se eu não conheço a palavra de Deus? Percebe isso? Naquele momento eles tinham menos elementos. Hoje nós temos tudo, está aqui. E a gente ainda assim não examina. E a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas o poder de Deus. A gente tem que examinar. Examinar é igual ao serviço de um legista, né? Um médico. Examinar em detalhes aquilo que está sendo pregado. Tópico 3. Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento. A trajetória de vida do profeta Amós tipifica bem a liderança profética no Antigo Testamento. Oriundo de uma família de agricultores pecuaristas. Então, Amós, ele é uma pessoa simples, uma pessoa comum. Ele levantou-se como um profeta num tempo de crise social e espiritual, para denunciar os desmandos e as injustiças sociais presentes naquela nação. Eu vejo muita gente se auto-intitulando nos nossos dias como profeta. Pouca gente se levantando para denunciar injustiça social. Uma das funções do profeta também era denunciar injustiça social. Um profeta precisa ser indignado com as injustiças. Um erro grave de muitos líderes é considerarem-se acima dos seus liderados. Ai, ai. No reino de Deus, o exercício da liderança não é igual no mundo. Por isso que líder na igreja não é gerente, não é chefe, não é cacique, não. O texto sagrado diz assim: quem entre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. O próprio Jesus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu costumo dizer, hoje a gente vive no meio de muitas pessoas disputando e querendo títulos a todo custo. O maior título de um cristão é servo. Servo.
servo. É o mais alto que a gente pode chegar. Servo. Membro, servo. Cooperador, servo. Diácono, servo. Presbítero, servo. Evangelista, servo. Ministro do evangelho, servo. Pastor, servo. Dirigente de congregação, servo. Pastor presidente de campo, servo, servo, servo. E no reino de Deus, a liderança, ela existe para servir o povo, não para se servir do povo, não é? Parece que alguns líderes se esqueceram disso, não é? Então, liderança no texto sagrado não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com luxo, pelo contrário, não tem nada a ver com autopromoção, tem a ver com promover o bem-estar do outro, das pessoas. Deus nos ajude. Glória a Deus. Ao verdadeiro líder, cabe comunicar-se bem na linguagem do grupo que lidera, para que as informações cheguem sempre claras e edificantes. 4 tópicos. O ministério profético como liderança do povo. Falando a linguagem do povo, por meio do uso de várias imagens, comparações e metáforas campestres. Amós faz a mensagem de Deus compreensível à nação e cumpre o seu ministério com êxito. Ao verdadeiro líder cabe comunicar-se bem na linguagem do grupo que lidera, para que as informações cheguem sempre claras e edificantes. Em nosso pentecostalismo, no qual as lideranças emergem prioritariamente do dia a dia, as relações pessoais, não por meio de um rito formal, não é? Então, é assim, vem aqui, preciso... Corre aqui, preciso de um líder pro jovem aqui. Mas pastor, você tem só 10 dias. Vai você mesmo. As lideranças, elas acontecem meio assim no dia a dia. Esse liderança pode ser visto, esse exercício de liderança, pode ser visto como uma herança contemporânea dos modelos dos profetas do Antigo Testamento. O profeta deve se achar como um homem do povo. Então, a liderança no Antigo Testamento, ela tem a ver com serviço para o povo, estar à disposição do povo. Aqui nesse tópico eu quero destacar a questão que ele fala de comunicar-se bem na linguagem do grupo. Um dos grandes problemas da liderança, e aí eu repito, não tem a ver com cargo. Então liderança, pessoas de influência para esta geração. Um dos grandes problemas nós estamos querendo nos comunicar, principalmente com jovens e adolescentes, na linguagem deles, certo? Só que a gente não pode se esquecer que a essência da palavra tem que ser mantida. Nós não podemos nos comunicar na linguagem do adolescente, do jovem, do mundo. Eu estava em São Paulo e um amigo meu, ele falou sobre uma Bíblia, a Bíblia Freestyle. Me parece que ela foi tirada, eu tentei achar, mas você ainda encontra alguns trechos dela. Gente... essa Bíblia foi criada para atrair pessoas que não são da igreja. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia, nós precisamos manter o texto sagrado. Eu particularmente, eu sempre falo nos lugares onde eu vou, por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje. Não tem apenas ela. Você precisa ter uma Almeida corrigida, uma atualizada. Você tem que ter. Mas as palavras é meio difícil. Opa! A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é uma revistinha qualquer. Tá difícil de entender? Dobra o joelho e diga: ei, autor sagrado, ei, amigo Espírito Santo, me ajude a entender. Ele ajudará a entender. Nós não podemos, no desejo e na vontade de alcançar a meninada, empobrecer a mensagem do Evangelho, empobrecer o texto sagrado. O profeta não pode fazer isso. Ele consegue traduzir uma mensagem divina numa linguagem que o povo entenda. Nos dias em que nós estamos vivendo, o profeta que fala em nome de Deus, certo? Nos dias que nós estamos vivendo, esta ocupação, ela é ocupada pelos pregadores, pelos ensinadores, pelos pastores. Que Deus nos ajude a entender que nós não pregamos para a galera, que nós não pregamos para que a agenda
fica enlotada. Não. A maior alegria enquanto pregador é voltar para casa, sentar no sofá, cansado, esgotado fisicamente, mas ter a convicção de escutar a voz do Espírito Santo dizendo: valeu, meu servo. Você falou a minha palavra. Você não falou o que você queria, nem que o povo queria ouvir. Você falou a minha palavra. Agora, nós precisamos falar a palavra de Deus na linguagem que o povo entenda, sem baratear o texto sagrado e a própria pregação. O pregador é arauto, assim como profeta. O que é o arauto? Era alguém enviado pelo rei para levar uma mensagem do rei. Quando o arauto falava, o povo identificava que as palavras na boca do arauto eram as palavras do rei. Logo, se o arauto muda o texto, ou se o arauto não fala as palavras do rei numa língua que o povo entendesse, o povo poderia pecar contra o rei, não por ser mal, mas por não ter compreendido as palavras do rei, pela irresponsabilidade do arauto. Nós não podemos menosprezar, empobrecer, baratear a mensagem do Evangelho. Não podemos manipular o texto. Não podemos agradar as pessoas sem, contudo, falar a palavra de Deus, a essência da mensagem, para que Deus fale e a igreja seja transformada, edificada pela palavra de Deus. Senão, as pessoas podem não se comprometer com a palavra de Deus. Não porque elas não querem se comprometer, porque elas não entenderam a mensagem, ou porque a mensagem não as levou ao arrependimento. Trabalhando com jovens e adolescentes, que nós temos visto hoje. Mensagens que diz tudo. Que fala de amor, fala de graça, fala de perdão, mas não fala do comprometimento que o homem deve ter com o Evangelho. Foi pela graça. Não há nenhum esforço para eu fazer para ser salvo. Mas uma vez que eu me rendo ao Evangelho, eu tenho que me comprometer. Com o quê? Com uma nova vida. Uma vida que tem a ver com o Evangelho. Evangelho é chamado para uma nova vida. Então, resumidamente, aqui esse quarto tópico, você aí é líder na sua congregação, você sabe. Às vezes você vai na reunião de obreiro, ou o pastor local aí faz uma reunião bravo com alguma coisa que não está do jeito que deveria, e aí ele chama mesmo, na chincha mesmo, não sei como que é aí no teu estado que fala aí, mas ele pega na nossa orelha com força. Você não vai levar para o seu departamento com as mesmas palavras. Você vai levar para o teu departamento a orientação do pastor, mas você vai levar numa linguagem que o adolescente entenda. Porque ele não tem o conhecimento que você tem, não tem a maturidade que você tem. Mas embora você troque a maneira de falar, a mensagem a ser transmitida é a mesma. Então, por exemplo, o pastor fez uma reunião cobrando comprometimento. Só que ele foi pesado na língua, porque ele estava falando só com o obreiro. E o obreiro tem que ter costa larga. Quando você vai falar com o seu grupo, você vai também ser pesado de língua? Não. Você vai cobrar eles comprometimento na linguagem deles, dos adolescentes crentes, dos jovens crentes, não na linguagem do mundo. Adolescentes crentes, na linguagem que eles entendam e se comprometam para que no final o propósito de maior comprometimento com a palavra de Deus e com a obra de Deus seja cumprido. Pronto. Então você vai cumprir. Isso é o quê? Se comunicar. Se você só falar, vociferar, esbravejar e não haver mudança, não haver engajamento, você não se comunicou. E o profeta tem que ser um comunicador da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Um grande abraço. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Valeu, Deus abençoe.